Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui, Ele nos sustentou, nos deu a graça, a honra de estarmos vivos. Glorifica o Senhor por isso. Glorificado seja. Abra comigo em Lucas 11:37. Nós vamos falar, Jesus condena a religião de aparências. A religião está dentro de nós. A gente congrega em algum lugar, porque é bom estarmos em união. Mas isso nos dá a liberdade de saber que a gente deve, sim, não ter só aparência, que a nossa adoração ao Senhor Jesus seja feita de corpo, alma e espírito, seja feita racionalmente. O que é racional? Você está ali se entregando. Você sabe por que você está se entregando e por quem está se entregando e para quem está se entregando. A diferença é bem sutil, não, ela é direta. Se você faz um culto, seja onde você estiver, de adoração ao seu Deus de todo o coração, ele vai entender e vai receber de todo agrado. E começa assim. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Os fariseus eram aqueles que sempre estavam acusando Jesus. Mas Jesus não tinha medo. Ele sabia do que tinha que acontecer. E ele foi. Então o fariseu falou com ele: Ei, não quer vir aqui jantar comigo não? E Jesus entrou, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Aves de rapina são aqueles que comem a carne. Então ele entrou, não se sabe se propositalmente ou não, e não se lavou antes de sentar-se à mesa, né? Então era uma tradição, né, de se lavar, né? Até uma coisa, né, que a gente ainda mantém, mas ele vendo que não se lavara, Jesus sentiu isso, ele se admirou. Como assim? Ele senta para jantar e não se lava? E o Senhor lhe diz o quê? Ei, você está limpo externamente, você está belo externamente, mas internamente você está cheio de rapina e maldade. Então você está cheio daquilo que não é bom para ti. Loucos, ele continua. Quem fez o exterior não fez também o interior? Quem nos constituiu foi Deus. Se ele fez aqui por fora, fez por dentro. Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a ruda e toda a hortaliça, contudo desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Então não adianta você dizimar de tudo e desprezar o juízo e o amor de Deus. Estranho, né? Que muita gente, vou falar de novo, a gente sempre fala que Deus é amor, mas também é justiça. E aqui juízo vem até antes do amor. Que Deus é juízo e amor, né? Despreza o juízo e o amor de Deus. Então a gente tem que parar de pensar que Deus vai sempre passar a mão na cabecinha da gente. A gente erra, vai lá, peca, faz. Tá sabendo? E uma coisa é certa: quando você é conhecedor da palavra e descumpre aquilo que lhe é dito, você pode ter certeza, você vai ser condenado. Enquanto você estiver na ignorância se você não tiver como aprender. Mas se você também tiver condições e se mantiver na ignorância porque quer, também é condenável.
E ele continua: ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Ele fala assim, olha, vocês estão andando, mas vocês estão mortos, muitos não sabem que vocês estão sendo até pisoteados, mas vocês estão ali. Então, vocês não sejam hipócritas porque querem serem aclamados, porque dizem mais, porque querem isso, querem aquilo. Vocês são sepulcros, né? São sepulturas. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregai os homens com cargas difíceis de transportar, mas vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Então, eles falam, olha, vocês levam pessoas que precisam das coisas, precisam ser curadas, precisam ser libertos, porém vocês não tocam nisso, vocês só carregam. Vocês só levam a sinagoga, mas vocês não os libertam, não dão suporte, não fazem, não limpam. A ovelha, ela precisa ser limpa, ela precisa ser curada. A ovelha para gerar outra ovelha, ela precisa estar limpa, estar sem feridas. Porque a ovelha ferida, se ela for dar um filhote, ela acaba morrendo. Então, Jesus mostra isso. E ai de vós, que edificai os sepulcros dos profetas, que os vossos pais mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Então, ele fala do seguinte, olha, vocês falam tanto, mas o pai de vocês mataram os profetas, e vocês foram lá, levantaram uma sepultura para eles. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profeta e apóstolo lhes mandarei, contudo eles matarão uns e perseguirão outros, para que nessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido da nação. Então, aqueles que matam profeta, aqueles que matam os apóstolos, aqueles que matam as pessoas que têm o dom de Deus, e isso não precisa ser morte carnal não, tá? Aqueles que não deixam as pessoas fazerem, ministrarem, seguir seu chamado, que tem medo disso, o Senhor cobra, porque ele fez até os dedos da mão da gente diferente. Então, nós somos de um mesmo corpo, porém diferentes membros. Então, se você mata ou você não acredita, você está matando. Então, cuidado, porque o sangue dos profetas, dos apóstolos ou do povo de Deus está sobre as mãos daqueles que os matam. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entraste e impedistes que entravam. Então, eles eram aqueles que queriam ser soberanos. E dizendo-lhes isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e fazer falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar a tua boca alguma coisa para acusarem. Então, o Senhor nos fala nessa noite, ei, cuidado, nosso corpo externo pode estar até sujo, mas a nossa parte interna tem que estar limpa. A primeira coisa que ele fala com essa parte. A segunda e a principal que a gente tem que dar ouvido ao Senhor é simples, reta e diretamente. Não matem aqueles que profetizam. Deem liberdade, vocês que são, principalmente pastores, tem sobre a mão de vocês pessoas, deixem elas irem. Se elas forem missionárias, deixem elas irem. A pessoa cresce no campo,
Davi aprendeu no campo. Pedro aprendeu a ser pescador praticando. Então, todos eles, Paulo aprendeu com arrependimento. Foi o primeiro, ele teve que passar por quê? Pela perseguição, para que ele ensinasse que o arrependimento era belo e que ele poderia acontecer com qualquer um. Então, deixem as pessoas irem, não matem, não façam sepulcro, não tenha em suas mãos o sangue de pessoas que vocês matam. E isso é matar espiritualmente também. Amém? Essa palavra, ela me foi revelada assim, ela tem grandes vertentes, graças a Deus. Mas é assim que Deus me mandou dizer hoje. Amém? Fiquem na paz de Jeová Jireh, Deus da Providência. Vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor e de pregar o Evangelho a toda criatura. Fiquem na paz de Jeová Jireh, já falei, mas amém. É sempre, né, providência. Shalom Adonai, uma noite de paz.